Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, hoje nesse vídeo eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o sarampo. O que é o sarampo, os sintomas e o que ele causa no nosso organismo. Para começar, o que é o sarampo? O sarampo ele é uma doença infecto-contagiosa muito grave, que é causada por um vírus RNA, que é pertencente à família Morbillivirus. Essa doença ela é transmitida por meio de gotículas, por meio de secreções que são expelidas tanto pelo nariz quanto pela boca do doente, ao tossir, espirrar, falar ou até mesmo respirar. Esse vírus ele consegue sobreviver em superfície por aí aproximadamente umas 2 horas, o que acaba tornando essas superfícies contaminadas um meio de transmissão também da doença. Vale lembrar também que o sarampo ele é uma das principais doenças que estão relacionadas com a mortalidade infantil no mundo, principalmente naqueles países de terceiro mundo. Os sintomas do sarampo, eles costumam aparecer entre 7 e 14 dias após a pessoa ter tido contato com o vírus. Os sintomas que estão relacionados com o sarampo, geralmente vão ser aquelas manchas avermelhadas, que surgem primeiramente na região do rosto e vão se espalhando em direção aos pés. Aquelas manchinhas arredondadas também brancas, que ficam dentro da bochecha, febre alta, tosse com catarro, nariz escorrendo, conjuntivite, podendo apresentar também dor de cabeça, dor abdominal, vômito, diarreia. E em mulheres grávidas, em gestantes, o sarampo ele pode ocasionar ou o parto prematuro ou o aborto. Em muitos casos, podem haver também complicações, principalmente naquelas pessoas que têm um sistema imunológico mais debilitado, mais frágil. Essas complicações podem ser aquelas infecções respiratórias, pneumonia, encefalite, desnutrição, diarreia grave, que acaba aí ocasionando uma desidratação do paciente. E pessoas que desenvolvem essas complicações, eles podem sim ficar com sequelas, que é o caso da surdez, da cegueira e do retardo do crescimento. Como nós sabemos, o nosso sistema imunológico, ele guarda uma memória de todos aqueles invasores com quem ele já lutou, com quem ele enfrentou. E essa memória, ela fica armazenada nas células B de memória, ou melhor dizendo, nos linfócitos B, que são um tipo de célula imunológica. O vírus do sarampo, ele tem a capacidade de destruir essas células, ocasionando aí uma amnésia imunológica, ou seja, o corpo ele esquece como combater invasores com quem ele já havia lutado. E assim como existem essas células B de memória, também existem aquelas células B virgem, que são células de memória também, porém são células que não tiveram contato ainda com o antígeno. E é justamente dessas células que nós precisamos para combater novos invasores. Essas células B virgem, elas vão ter o seu DNA reorganizado em um processo que nós chamamos de recombinação somática, que é quando o sistema imunológico ele produz uma quantidade maior de anticorpos, reservas, para que eles possam trabalhar em caso de novas infecções, de novas invasões. O que acontece? O vírus do sarampo, ele também ataca essas células B virgem. Ele vai reiniciar o nosso sistema imunológico para infantil, digamos assim, que é aquela fase onde nós produzimos uma quantidade bem limitada de anticorpos. Ou seja, o nosso sistema imunológico, ele vai fazer uma liberação bem limitada de anticorpos para lutarem contra novas infecções, contra novos invasores. Infelizmente, não tem nenhum tratamento contra o vírus do sarampo ou algum remédio que possa interromper os sintomas ou os efeitos desse vírus no nosso organismo, uma vez que ele já está instalado, né? Porém, existem estudos que apontam que a vitamina A em crianças ela tem sido bastante associada, bastante relacionada à diminuição da mortalidade e da morbidade infantil. Então, esse é um ponto muito importante. Porém, nós sabemos que a única forma de prevenção realmente é a vacina.
A vacina contra o sarampo ela é oferecida na rede pública, em postos de saúde, e é eficaz em 97% dos casos. Lembrando que a vacina ela vai estimular o nosso organismo a produzir anticorpos contra aquele vírus, sem que a pessoa precise ficar doente para isso. Ou seja, a chance do vacinado adoecer é de cerca de 2%, então é uma porcentagem muito baixa e muito mínima. Além disso, a vacina ela é 100% segura, podendo aí apresentar algumas reações adversas, como febre, mal-estar, dor no local da injeção ou vermelhidão, e 1 a cada 2,5 milhões de vacinados que podem apresentar aí algum efeito adverso mais grave, como é o caso da meningite e da encefalite, porém isso é muito, muito raro de acontecer, então vale muito a pena se vacinar. Vale ressaltar que a vacina ela é contraindicada em gestantes, em crianças menores de 6 meses de idade ou crianças que possam apresentar hipersensibilidade aos componentes da vacina, como é o caso da neomicina e da gelatina, crianças com imunodeficiência primária, com AIDS, leucemia, linfoma ou qualquer outro tipo de neoplasma maligno que possa estar afetando tanto a medula óssea quanto o sistema linfático, com infecções febris, tuberculose ativa, enfim, são essas as contraindicações da vacina. Infelizmente, a taxa de vacinação no Brasil ela decaiu muito nos últimos anos devido a uma certa amnésia coletiva que deu na população da falta de medo dessa doença, onde as pessoas começaram a achar que a vacina não é tão importante assim. Porém, a gente sabe a gravidade dessa doença, sabe das sequelas que ela pode deixar. E sabemos também que a única forma de prevenção é através da vacina. E justamente devido a essa baixa imunização da população brasileira, o vírus do sarampo ele voltou a circular muito no nosso país. Então, por isso a importância de se vacinar. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou trazer mais novidades e mais informações importantes. Beijos, fiquem com Deus.